Volta aí, Rádio Serviço. Nessa manhã de domingo no Rádio Serviço Saúde, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. Hoje, o Dr. Silvio vai falar sobre gota. Entre outras coisas, ele vai informar quem precisa ficar mais atento aos primeiros sintomas dessa doença, o homem ou a mulher, e esclarecer dúvidas da família Tupi. Bom dia, bom domingo, meu amigo tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Obrigado, Heleno. Bom domingo para você. E por falar em amigo tricolor, esta semana a nossa torcida ficou mais triste. Perdemos Marcelo do Espírito Santo Belotti, um advogado, amigo da torcida. Enfim, ele faleceu nesta última terça-feira à tarde. Estamos todos muito tristes. Que ele tenha a luz, caminho iluminado perante o Senhor. Foi uma pessoa do bem, vai deixar muitas saudades, da mesma forma que deixou os filhotes dele, Salvatore, o Breno e a Isabel, que ainda vai nascer. A torcida está triste, mas com certeza, pelo bem que ele fez, a caminho dele está bem iluminado, que o Senhor o receba. Belas saudades de você, irmão. Sentimentos a todos os familiares. Então, doutor Silvio, para começar, o que é gota? Pois é, a gota é uma doença causada por depósitos de ácido úrico nas juntas, na articulação. Uma artrite, que nome complicado. Artrite significa inflamação da junta. E o que causa essa inflamação é exatamente a deposição de cristais de ácido úrico. Portanto, níveis elevados de ácido úrico no sangue costumam estar associados às crises de gota. E a gente tem duas formas, viu, Helena? A aguda e a crônica, aquelas que vão se repetindo ao longo do tempo, que podem inclusive levar a defeitos na articulação, deformidades, enfim, falta de movimentação. Vamos falar um pouquinho nesse domingo. E quais são os fatores de risco para essa doença, doutor Silvio? O primeiro deles é a história familiar, né? Quem tem na sua família casos de gota, obviamente que terá ao longo da sua vida um risco maior de desenvolver gota. O outro fato é ser homem. A gota é muito mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino. Nas mulheres começa a se tornar um pouco mais frequente depois que elas entram na menopausa. Portanto, com o avançar da idade, as mulheres também podem ter crise de gota. Outro fator de risco é o uso de determinadas substâncias, em particular diuréticos, né? Os diuréticos tiazídicos, é um tipo especial de diurético, também aumenta o nível de ácido úrico no sangue e se associa às crises de gota. Ingestão excessiva de álcool, viu, Leandro? O cara derramou todas, pode no dia seguinte acordar com uma crise de gota. O álcool também está associado a isso. E quais são os principais sintomas da gota, doutor Silvio? O principal sintoma é a dor. É uma dor aguda, geralmente afetando uma articulação. É muito comum, inclusive, do dedão do pé. A gente tem um nome na medicina que é podagra. Aquela articulação do dedão do pé, ela fica avermelhada, fica inchada, muito dolorida, uma dor que é muito intensa nas primeiras 12 a 24 horas. Ela começa subitamente. E geralmente não se sabe por que razão à noite. Então é um indivíduo que durante a noite desperta com aquele dedão inchado, doendo, mas podem outras articulações também serem afetadas, viu, Helena? Por exemplo, tornozelo, punho, cotovelo, joelho, enfim, qualquer articulação do corpo onde o cristal de ácido úrico seja depositado naquele líquido que está dentro da junta, exatamente para permitir uma lubrificação melhor desse importante esquema ósseo, porque tem um osso encostado no outro, ele vai atritar. Existe a articulação exatamente lubrificada pelo líquido sinovial para permitir que haja o deslizamento normal e a gente possa ter a movimentação normal dos nossos membros. Nesse líquido, que é, obviamente, pelas células irrigado pela corrente sanguínea, podem se depositar, nos indivíduos que têm níveis elevados de ácido úrico no sangue, cristais de urato. Esses cristais, eles provocam uma reação inflamatória em toda aquela membrana que envolve a articulação e que provoca esse quadro que eu acabei de descrever para a família Tupi. Doutor Silvio, tenho certeza que muita gente tem esse tipo de dúvida. Aos primeiros sinais da doença, que especialista deve ser procurado? Bom, a gente sempre deve procurar, em primeiro lugar, puxar a sardinha para o meu lado, não é o clínico geral, mas o especialista é o reumatologista. O reumatologista é o médico que está totalmente aparelhado com o conhecimento necessário para orientar como deve ser feito. Inclusive, a gente sempre deve dar o crédito a quem é de direito. Você sabe que eu me preparo para poder fazer esse programa de domingo com uma certa antecedência. E tudo que eu estou falando aqui foi retirado do site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Quem eu presto toda homenagem. Doutor Silvio Provenzano, que grupo de pessoas tem maior probabilidade de contrair essa doença? Nós aqui, né, Helena, o Jorginho e o Epa também, nós somos homens, então os homens têm maior probabilidade.
Os indivíduos obesos, aqueles indivíduos que estão acima do peso, indivíduos que têm diabetes do tipo 2, indivíduos hipertensos e, como eu disse, indivíduos que têm na sua história familiar casos de gota. Essas pessoas têm um risco maior de, ao longo da vida, apresentarem uma crise. Se você está nesse grupo e, de repente, já teve inchação de uma determinada articulação, principalmente se foi do dedão do pé, ficou avermelhada, inchada, muito dolorida, procure um reumatologista que ele pedirá os exames adequados, até para prevenir novas crises. A gente vai falar de prevenção já já, né? Certo. Doutor Silvio Provenzano, e o tratamento da crise aguda de gota? Bom, Helena, acabei de falar que o primeiro sintoma é a dor, né? Além daquela inchação e vermelhidão. Então, o que a gente faz na crise aguda é o uso de anti-inflamatórios, né? Normalmente são anti-inflamatórios não esteroides, esses anti-inflamatórios comuns que a gente compra muitas vezes, infelizmente, sem receita médica, até porque não é todo mundo que deve usar anti-inflamatório. Pessoas com problemas renais, por exemplo, se precisarem usar o anti-inflamatório sob supervisão médica estrita. Toda medicação, família Tupi, é sempre bom que tenha um médico por perto para supervisionar a utilização dela. A automedicação, que é um hábito, infelizmente, do nosso país, é uma coisa que a gente deve sempre procurar combater na medida do possível. Anti-inflamatórios, analgésicos, porque às vezes o anti-inflamatório que reduz aquela inchação, que tira aquela dor, a dor continua, então vamos usar analgésicos também. Há quem recomende, e muitas vezes pode ser feito, a infiltração da junta, da articulação com corticosteroides. No passado se dizia, não, estraga a junta, não. Numa crise aguda de gota, é só quem teve para saber o quanto dói. Uma injeção de corticoide dentro da articulação tem um alívio muito grande. E já que eu falei que a causa principal é a elevação do ácido úrico no sangue, nós temos medicamentos, no caso o allopurinol, que é substância genérica, que reduz a produção no nosso organismo de ácido úrico. O que tem que saber é o seguinte, normalmente essa crise ela tem uma duração que pode ser de 2 dias até algumas semanas e normalmente desaparece sem deixar nenhum tipo de pista. O paciente fica totalmente recuperado. E como é do hábito do brasileiro, parou de doer, parou de incomodar, não vou mais pensar naquilo. E aí você pode ter uma outra crise mais à frente. E vai formar o caso de artrite gotosa crônica, que pode levar à deformação, inclusive, de uma coisa chamada tofo. O que é tofo? São os nódulos, os caroços que desenvolvem embaixo da pele, normalmente próximo da articulação, mas podem surgir também no pavilhão das orelhas, pode surgir nos cotovelos, e aonde tem cristais de ácido úrico, que é um material meio calcário, meio esbranquiçado quando é drenado. Para evitar a formação desses nódulos, o tratamento com medicamentos que reduzem a concentração do ácido úrico no sangue é muito importante. O allopurinol é usado e a dose vai depender, evidentemente, do quanto que aquele ácido úrico está elevado naquele indivíduo. Pacientes que fazem quimioterapia, viu, Helena, que tem uma grande destruição de células, uma vez que o ácido úrico ele é um produto do metabolismo de um determinado purina, que é do DNA, essas células destruídas levam uma grande formação de ácido úrico no sangue. Preventivamente usa-se o allopurinol para evitar que haja o excesso de ácido úrico. Outra coisa, nem todo mundo que tem ácido úrico elevado no sangue terá gota. Aproximadamente 20% das pessoas com ácido úrico alto terão gota. Outros vão ter cálculo renal de ácido úrico, o que também não é nem um pouco agradável, viu, Helena? E para encerrar, doutor Silvio Provenzano, vamos falar da prevenção. Como prevenir a gota? A alimentação pode ajudar? Claro que pode. Reduzir o consumo de proteína na alimentação. Você sabe que existem alimentos que são muito ricos em purinas, que se levam à formação de ácido úrico, conforme eu falei. Em particular, a anchova, a sardinha, frutos do mar, miúdos. Esses alimentos são extremamente ricos em ácido úrico. Portanto, indivíduos que têm um risco maior de desenvolverem gota pela sua história familiar, por estarem acima do peso, ou por serem diabéticos ou hipertensos, ou por colesterol alto, esses indivíduos devem maneirar nesse tipo de dieta. Procurar evitar esse tipo de produto. Comer um pouco menos, fazer exercícios, evitar aquelas dietas radicais que levam ao emagrecimento muito rápido, porque isso se associa, inclusive, à possibilidade de formação de cálculos de ácido úrico com cólica renal, sobre a qual a gente já, inclusive, falou aqui no programa há uns 2 anos atrás, eu acho. Doutor Silvio, a última recomendação para a família Tupi? Sim, se porventura alguém da família Tupi já teve um episódio semelhante a esse, procurar no seu posto de saúde, no médico de saúde da família, fazer uma dosagem de ácido úrico no sangue, não custa nada para a gente poder avaliar, e a consulta e encaminhamento através do CISREG para os ambulatórios de reumatologia que se encontram espalhados pela cidade, inclusive no Hospital Federal de Servidores do Estado, pelo Dr. Mauro Godifário, que é o chefe do setor. Na próxima semana vamos iniciar uma série aqui com o Dr. Silvio Provenzano falando sobre reumatismo. É um assunto que dá pra gente fazer aí uns 2, 3 programas, né, doutor? Com certeza. E com relação ao ácido úrico, minha homenagem
ao professor Geraldo Castelar, mentor meu no Fundão, que foi um dos médicos já falecido há muitos anos, mas que mais se interessou pela gota nesse país, um dos pioneiros no estudo e na pesquisa dessa importante doença. Então, até domingo que vem, iniciando a nossa série sobre reumatismo. Reumatismo, haja assunto, hein? Boa semana, família Tupi. Beijo pra vocês. Até domingo, se Deus permitir. Abraço, querido. Até semana que vem. Show do